3470B. A gente vai digitar 3470B e clicar em Enter. No dicionário de Strong vai aparecer para a gente o link para Isaías, Yesha e Yarhu. Clica nesse link. Está o número 3470B e Yesha e Yarhu. No nome de Isaías, o nome verdadeiro é Yasha e Yarhu. Esse E aqui, ó, ele é A no hebraico arcaico, no verdadeiro. É Yasha e Yarhu. Que aqui a gente pode ver que foi alterado para Yesha e Yarhu. Mas o Shá e Yarhu ainda permanece do arcaico, que é o verdadeiro. O nome do Messias, o nome verdadeiro do Salvador, do Filho de Deus, a gente sabe que é Yahusha, Yahusha, como a gente viu que é Yahusha. E no nome de Isaías tem o nome completo do Messias, em arcaico, Yahusha. O nome completo, só trocada a ordem. O Yarhu está depois do Shá. E no nome do Messias, o Yarhu é antes do Shá, é no início, tá vendo? Mas é a mesma pronúncia, a mesma escrita. E pelo nome de Isaías, a gente consegue reafirmar ainda e provar sem sombra de dúvidas, de forma indiscutível, que o nome do Messias é Yahusha. Aí a gente consegue ver a definição, ó. Salvation of Yah, salvação de Yah. Essa é a definição, que seria o nome do Messias, que é o nome do Pai, salva. Yarhu, que é a forma reduzida de Yahua, que é o nome do Pai, salva. Shá. Yarhu, como a gente viu, ó, Yarhu, Shá. É essa a definição. Então, o nome de Isaías, Shá e Yarhu, a palavra de origem vem de Yasha e Yah. Aí, ó, o Shá, você pode ver que Yesha é Yasha. Essa é a raiz. Não é Ye, é Yah, tá? É Yasha. Aqui, ó, Yasha. Você pode ver o Shá, não é Shua, é Shá. A redução, né? Shá. Yasha. Yasha. And Yah. Yasha. Yah. Yasha. Yarhu. Yasha. Yah. Yasha. Yarhu. Yah é a forma reduzida de Yarhu. Então é Yasha e Yarhu. E tem o nome do Messias, Yarhu. Yahusha. Yahusha. Salvation of Yah, salvação de Yah, como a gente viu. Aí agora, a gente vai abrir uma nova aba, vai colocar Isaías Wikipedia. Aí aparece o primeiro link aqui, a gente vai clicar nesse primeiro link, Isaías Wikipedia, né, como a gente viu. E aqui você pode ver o profeta Isaías, em hebraico. Aí está constando aqui, ó, Yeshayahu, é de trás para frente, né? No hebraico moderno, ó. Hebraico moderno. Yeshayahu. Tem esse E, que eles acrescentaram no hebraico moderno. Como a gente viu, é Yasha e Yarhu. E aí, mais para frente aqui, a gente pode ver Shaya, que é Yasha, que a gente viu, né? Que seria Yah. Aí você pode ver aqui, ó, subir um pouquinho, aí, que você pode ver, ó, Yah. Yah é significado, né? Yah é a salvação.
Como a gente viu, o nome de Isaías tem o significado de salvação de Yarro, salvação de Yahua, no caso, ou Yarro é salvação. Yarro, né, é salvação. Aí você pode ver aqui, ó, significado de Iá, aqui, ó, Y, HWH é o tetragrama usado primeiramente para representar o nome sagrado de Deus, que a gente viu que é Yahua, o tetragrama YHWH. Então, agora a gente volta para o Google Tradutor, que já está aberto aqui na aba, e a gente vai apagar a escrita de Josué. A gente vai trocar a ordem, o português vai ficar no lado esquerdo e o hebraico do lado direito. A gente vai colocar no português, do lado esquerdo, Isaías. A gente pode ver a escrita do hebraico original, ó, do nome de Isaías. E a gente vai inverter os lados, trocando os lados assim. O hebraico vai ficar agora no esquerdo e o português vai ficar agora no direito. Aí o que a gente vai fazer aqui? Separando, você pode ver aqui, ó, Yarro, Shá, como a gente viu, né? A gente pode até ver aqui, ó, vou minimizar, olhando aqui embaixo, você pode ver, ó. E aqui você pode ver que é Shá. Como eu disse, né? Shá não é Shua. É Yarro, aqui, ó, Yarro, Shá, Shá. Aí, eu vou separar aqui, ó, a escrita da Jesus Cristo no português aqui, como você pode ver. Só que Jesus Cristo nem chega perto do original, como eu havia dito. Mas dessa forma, a gente consegue ter uma noção que esse é o nome verdadeiro do Messias, que aparece aqui, completo. Só que é Yarro, aqui, ó, a escrita Yarro, Shá. Vou abrir de novo aqui. Tá vendo? Yahusha. Tá como Jesus Cristo aqui, né? Aqui, ó, Yarro, Yarro e o Shá. Shá. Só tem esse Iod aqui, mas é porque é o nome de Isaías, né? Que estava no início. Mas para você ver que tem as mesmas letras do nome do Messias. Você pode ver que é o mesmo nome, né? No caso. Então, aí voltando, ó, a gente tira o espaço, volta a ser Isaías, como eu havia dito, né? Aí, retirando esse Iod, fica Shá e Yarro. Olha só, fica o nome completo do Messias. Bíblia Judaica Completa. Aí agora a gente dá zoom. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a inscrição dentro da Bíblia Judaica Completa. Yud, Rei, Vav, Shin e Wain. Yarro, Yarro, Shá, Shá. Ou seja, a mesma escrita. Aí a gente pode ver aqui, ó, é o nome de Isaías, Shá e Yarro. A gente pode ver aqui, tem o Yarro e tem o Shá. Isaías, Shá e Yarro. Yesha, Yarro, tirando o Ie, fica Shá e Yarro. Dando o zoom, a gente consegue ver aqui a escrita do nome de Isaías e a escrita do nome do Criador, mais o Shá, bem de forma clara e completa. Aqui também a gente consegue ver Yesha e Yarro, Shá e Yarro, Yarro, Shá. Tá ok? Fica Yarro, Shá. Tá vendo? Fica completo, só que trocada a ordem. Esse aqui na frente, esse aqui atrás. Fica Yarro,
Shá, o nome completo do Messias. Yahu, aqui a mesma escrita, Yahu, e o Shá. Tá vendo aqui, ó? Shá. Shá. Só tá invertida a ordem. Aqui tá Shá e Yahu, que é o Shá na frente, o Yahu atrás. E aqui tá Yahusha. Yahusha. Yahu, Shá. Shá. E essa escrita aqui, ó, que você pode ver é a mesma dessa aqui, só que está invertida a ordem, né? A mesma. Você pode ver aqui no Strong, a gente vai voltar no Strong, na aba, a gente vai colocar de novo 3091, que é Yehoshua, né? Clique em Enter. Clique aqui, ó, nesse link, Yehoshua. Aí a gente vai descer a barra de rolamento. Aqui, ó, vou mostrar aqui para você, ó. A gente sabe que a escrita arcaica é essa, né? A pronúncia, quero dizer, da escrita arcaica é essa. É Shá, tá vendo? Não é Shua, é Yahusha. Aí a gente desce aqui, ó, no dicionário de Strong, Yehoshua. Vamos descer na barra de rolamento. Para comparar melhor, eu vou fazer o seguinte. Vou descer aqui, ó, aqui. Onde está no dicionário de Strong, né? A antiga, como a gente viu. A moderna. E mais tarde, Yeshua, como a gente tinha visto, né? Aí eu vou voltar lá no tradutor. Vou manter essa aba aberta para você ver, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui, ó, que é a mais antiga, forma mais antiga, é a mesma que essa aqui, ó. A mesma escrita, tá vendo, ó? Então seria Yahusha. Você pode ver aqui, ó, Shá e Yahu. Yahusha, que tá trocado, tá invertido, né? Que você pode ver, ó, o Yud, você pode ver o Yud, Rei, Vav. Você pode ver aqui, ó, Yud, Rei, Vav, Yahu. Você vê que está atrás, como a gente havia mostrado, né? Aí aqui, ó, você pode ver, ó, Yahu, Shá. Aqui, ó, Yahu, que Yahu, Shá, Shá. Então, o nome do verdadeiro do Messias, no hebraico arcaico original, é Yahusha. O nome dele é Yahusha. É esse nome aqui invertido, Yahusha. Yahusha é o nome do Messias. Essa é a definição do nome verdadeiro do Messias. Aí, continuando, vou trocar a ordem. Aqui, ó. Tá? Shá Yahu, né? Yahusha. Vou trocar a ordem. Vai ficar no português, ó. Josué. Viu? Yahusha. Como a gente havia visto. O que a gente viu antes? Ó, tá trocado. Yahusha. Vou passar Yahu. Aqui, ó. Vou excluir ele e passar para frente. Aqui, ó. Passando para frente. Josué. Yahusha. Viu? Yahusha. Como a gente havia visto. Então, ok? Esse é o nome verdadeiro do Messias. Que era Oséias, completo, ó. Oséias, com acento e tudo. E se tornou Josué, porque Moisés mudou o nome dele. Tá ok? Mas Josué e Oséias e Josué no português. Que é aquela questão das traduções, que o nome não se traduz. E Oséias é Rusha, como a gente pode ver aqui, ó. Oséias era Rusha, que é essa escrita aqui, ó. Vou mostrar para vocês mais completo.
Aqui era Ruxa, tá vendo? Ó? Ruxa. Oséias, Oséias, ó, a escrita, a mesma. Ruxa. Ruxa. Aqui, ó, Ruxa. Era Ruxa. Moisés mudou, que no português é Oséias. Ele acrescentou o Yud, que é o Iá. De Ruxa se tornou, com o acréscimo do Yud, se tornou Iá Ruxa. Tá vendo? Ó? Só foi acrescido o Yud. Oséias embaixo aqui, ó, pode ver, não tem. Foi acrescentado, aí se a gente acrescentar aqui, ó, Josué. Aqui, Josué, que seria inscrito, essa seria inscrita do nome completo do nome verdadeiro do Messias. Yahushua. Yahushua. A gente pronuncia Yahushua. Esse é o nome do Messias. Nosso Salvador, Filho do Criador do céu e da terra. Yahushua. Yahu, que é a forma reduzida de Yahua, o nome do Pai completo, né? Yahua, significa Yahu, salva, ou Yahu é salvação, tá ok? Pessoal, agora a gente vai ver a origem e o processo de criação do nome Jesus. Aí a gente pode ver aqui, ó, Yahushua, como a gente viu, é o nome verdadeiro do Messias. Ele aparece 216 vezes na Bíblia e a inscrição do nome é essa, como a gente viu. O nome Yehoshua, ele aparece 2 vezes na Bíblia, como Yahushua. Yehoshua é no hebraico moderno. Eles alteraram o A para E e o U para O, ficando no original e da forma correta Yahushua, e no hebraico moderno Yehoshua, tá ok? Então a forma correta desse nome é Yahushua. É essa a inscrição. Ele aparece apenas 2 vezes na Bíblia. E o nome Yeshua, abaixo, aparece 28 vezes na Bíblia, como Yahshua, no original e no hebraico arcaico, que é o correto. No hebraico moderno, eles alteraram o A para E. Aí de Yahshua, eles mudaram para Yeshua. Esse nome aparece 28 vezes na Bíblia com essa inscrição, escrito dessa forma. Esse nome, Yeshua, ele não tem nada a ver com o Messias, e Josué nunca foi chamado por esse nome, Yeshua. Eles falam que Yeshua é a forma reduzida de Yehoshua, pode até ser, porque após o exílio babilônico, provavelmente eles devem ter tirado o Ro desse nome aqui que a gente mencionou, ficando Yeshua. Mas, de qualquer forma, esse nome aparece apenas 28 vezes na Bíblia, como Yahshua, e no hebraico moderno, Yeshua. E Josué nunca foi chamado por esse nome, Yeshua. Esse não é o nome do Messias, como a gente viu. O nome do Messias é Yahusha, como a gente viu, Yahusha é o nome do Messias. Então, esse nome e esse nome não são os nomes correspondentes ao nome do Messias, como a gente viu. O nome do Messias é Yahusha, mas eles constam na Bíblia não da forma moderna, que é Yehoshua, e nem da forma moderna para Yeshua. A forma correta de Yehoshua é Yahushua, que é a forma arcaica original, aparece apenas 2 vezes na Bíblia, e Yahshua, a forma arcaica correta original para Yeshua, aparece 28 vezes na Bíblia, na Escritura. Abaixo aqui a gente tem o nome Jesus, comum em várias línguas modernas, deriva do latim Iesus. O nome Jesus é um nome moderno, como está vendo aqui, né? Comum em várias línguas modernas. Ele, ou seja, é um nome recente, e a gente vai ver a origem e o processo de criação dele. Esse nome, Jesus, deriva do latim Iesus, uma transliteração do grego Iesos, ou Iesou. É uma transliteração do grego Iesos, ou Iesou, que é a pronúncia desse nome aqui.
A forma grega essa forma, Jesus, é a forma grega. Essa forma, a forma grega, é uma tradução do aramaico Yeshua, uma tradução. Não é uma transliteração, e Yeshua a gente viu que não é o nome do Messias, e nem de Josué, que Josué não foi chamado de Yeshua. E é uma tradução desse nome, o nome Jesus, que dá origem ao nome Jesus, que dá origem ao nome Jesus. Então, desde Yeshua até Jesus, houve uma tradução, como a gente está vendo aqui, ou seja, a tradução alterou totalmente o nome para Jesus, porque nome é transliterado, e esse nome não é o do Messias. E eles traduziram esse nome para Jesus, e depois transliteraram esse nome traduzido, transliteraram para Jesus, ou seja, e depois para Jesus. Ou seja, esse nome Jesus é totalmente um nome criado pelos homens. Além de ser uma tradução, ele não é um nome original. Okay? Ele é uma tradução interpolada para o grego e latim, interpolada para o grego e transliterada para o latim. Aí a gente pode ver que Yeshua, o qual deriva do hebraico Yehoshua, aí você pode ver a inscrição aqui, ó. Quando eles falam em Josué, mesmo eles colocando Yehoshua, porque eles negam a pronúncia correta, a verdadeira, ao invés de eles colocarem Yehoshua, no hebraico moderno, com o Vav, que dá som de Shua e não de Chá, eles colocam o Chá e transliteram como Shua, mesmo sendo Chá na escrita. Mas por quê? Porque quando eles falam de Josué, eles colocam a escrita correta, a escrita verdadeira. Mesmo eles transliterando Yehoshua, ou seja, transliterando da forma errada, porque Yehoshua, a inscrição é essa. Mesmo eles transliterando Yehoshua, quando eles falam de Josué, eles colocam a inscrição correta. Yahusha, como está constando aqui, ó. Yehoshua é a forma hebraica e a raiz de Yeshua, né? Como a gente viu. Que na verdade é Yahushua, e a forma reduzida de Yahushua é Yahshua, depois do exílio babilônico. Aí continuando, ó, suas versões aportuguesadas, ou seja, a versão aportuguesada de Yeshua e de Yehoshua, as versões aportuguesadas, não se pode fazer isso com nome. Ou seja, aportuguesar um nome hebraico. Ele perde totalmente as características. Tá, ok? A pessoa pode até transliterar, mas sendo uma transliteração fiel e não uma transliteração corrompida, como ocorre aqui, né? É como está constando, ó, Yeshua e Yehoshua. Aí está constando, ó, suas versões aportuguesadas são a versão aportuguesada de Yeshua é Jesua, não é Jesus. Então, eles falam que o nome Yeshua é a raiz do nome Jesus. Só que a gente pode ver aqui, ó, claramente que a versão aportuguesada, a versão no português do nome Yeshua é Jesua. Jesua. O que eles fazem para transliterar? O Y, eles transliteraram para I, aí no caso J, né? E o E, eles mantiveram o E na transliteração. O S, eles retiraram o SH e deixaram só o S, porque no hebraico tem SH. No português passou pelo grego e pelo latim, né? Ou seja, não tem som de SH no grego. Então, eles retiraram o SH, deixaram o S, o U, eles mantiveram na transliteração, que é o correto, e o A, Jesua. Então, Yeshua
é transliterado para Jesua. Transliterado, mas uma transliteração corrompida desse nome aqui, ó, Yeshua. E o nome Yeshua não é o nome do Messias, como a gente viu. O nome do Messias é Yahushua. Mas se for transliterar esse nome Yeshua, mas de uma forma corrompida, porque o nome não poderia perder as características. Ele tem a transliteração. A transliteração dessa escrita aqui, ó, é Yeshua, no português. Transliteração correta desse nome. Porque tem a pronúncia no nosso idioma, né? Transliteração é uma adaptação só para a gente conseguir ler, né, no caso. A gente só translitera as letras, no caso, né? Para a gente conseguir pronunciar. Porque no português dá para falar tranquilamente Yeshua. E a versão aportuguesada, que não se deve fazer isso, ou seja, ainda errado no português, esse nome aqui, ó, Yeshua, era para estar Jesua. Ainda errado no português, que não é para fazer isso com nomes. Mas ao invés deles transliterarem para Jesua, eles transliteraram para Jesus. O nome Jesus, eles retiraram o A de Jesua e colocaram um S. Ainda errado no português era para estar Jesua e não Jesus. Ainda errado, tá ok? E Yehoshua, Josué. Ainda errado no português. Só que a gente tem a forma correta desse nome, Josué, é Yahushua, que é no original hebraico, a gente só translitera as letras para o português. E Jesua, que é transliterado, que deveria ter sido transliterado da forma correta para Yahshua, e não Jesua. Mas ainda errado no português, era para estar Jesua, como Yeshua, a versão portuguesada, e Josué para Yehoshua, ou seja, nenhum dos dois nomes, Yeshua ou Yehoshua, se translitera para Jesus. Então Jesus é um nome totalmente criado. Além de ser uma forma traduzida, ele é um nome totalmente criado. Esse nome aqui, ó, é muito recente, ele tem em média uns 500 anos, e ainda no português, Yeshua ou Yehoshua era para estar Jesua ou Josué, e não Jesus. Tá ok? Esse nome foi totalmente criado pelos homens e não corresponde nem mesmo à própria raiz dele mesmo. A própria raiz desse nome não corresponde a ele. Tá ok? Não corresponde a ele. Por quê? Passou por uma tradução e ainda foi latinizado. Depois de ter passado pela tradução, já não tem nada a ver mais com esse nome aqui praticamente. E ainda foi latinizado. Tá ok? Ou seja, esse nome Jesus é um nome totalmente criado pelos homens, uma tradição humana que foi passada de geração após geração, como se fosse o nome verdadeiro do Messias. Mas não tem nada a ver com o nome original e nem mesmo existe. Porque no português, ou seja, a versão aportuguesada desse nome era para estar Jesua. Aqui era para estar Yeshua, não Jesus, Yeshua. E aqui, Iesous, no grego, não era nem para ter ocorrido essa tradução, na verdade. Tá ok? Era para ser aqui no caso aqui, Jesua, era para ser Iesua, e depois da criação da letra J, Jesua. Ainda errado. Que eu estou dizendo, ainda errado, não é o nome do Messias, não tem nada a ver com o nosso Salvador, o Messias, mas ainda errado no português, a transliteração corrompida, como eu disse, né, porque era para ter transliterado só as letras e não o nome. A transliteração corrompida era para estar ainda no português, a versão aportuguesada era para estar de Yeshua, era para estar Jesua, e não Jesus. E de Yehoshua, Josué, e não Jesus. Ou seja, nenhum dos dois nomes era para se translitera ou se traduz
nem nada do tipo para Jesus, tá ok? Esse nome é totalmente inexistente, foi um nome criado pelos homens, totalmente criado pelo homem. Então, pessoal, aí, descendo, a gente vai falar do J. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 1969. J. Não existiu no latim literário e somente na Idade Média começou a ser empregado para distinguir o I consoante do I vogal. Ou seja, só na Idade Média que a letra J, a escrita do J, começou a existir. Então, que ele não existia antes. Então, ele tem, em média, uma média de 400 e pouco a 500 anos, a letra J, do nome que eles falam, né? O nome Jesus. Então, essa letra foi criada, em média, há uns 400 e pouco a 500 anos. Não tem nada a ver com o nome do Messias e nem com o hebraico, tá? Não existe letra J nem no hebraico, nem no grego, koiné, que é o grego antigo, nem no aramaico e no latim, somente na Idade Média começou a ser usado. Então, o J tem apenas uns 400 e pouco a 500 anos, apenas isso, tá ok? Não tem nada a ver com o nome do Messias, nem com o Salvador, nem como ele era chamado na época dele. Não existia e não existe ainda no hebraico moderno. Som de J nem letra J no hebraico, nem no aramaico, nem no grego koiné. E no latim, só na Idade Média. Aí, continuando aqui, ó, nos idiomas ocidentais, como está constando aqui, ó, os nossos idiomas, e principalmente os de origem latina, que no caso é o latim, português é de origem latina, os nomes próprios começados com a letra I, iota, como é o caso de Iesus, que posteriormente eles mudaram para Jesus, a criação da letra J, né? Então, continuando, os nomes próprios começados com a letra I, iota, precedendo uma vogal, vindo depois uma vogal, que no caso é o E, né? J-E, na Idade Média passaram a ter a forma de J, ou seja, um I alongado, um I com uma perna. Já era a escrita da letra. A partir da Idade Média, eles mudaram, fizeram a distinção do I consoante e do I vogal, criando a escrita do J e não o som. Como está constando aqui, ó, mas a pronúncia como I. A pronúncia continuou como a letra I, mesmo sendo a escrita como J. Escrito como J, mas pronunciado como I. Para distinguir a letra iota consonantal, ou seja, consoante, o I consoante, do iota vocálico, o I vogal. Ok? Consonantal do vocálico. Foi essa separação que eles fizeram. Essa distinção foi oficializada pelo filósofo francês Pierre Delarme em 1515 a 1572, que propôs reformas na ortografia com a distinção de U e V, ou seja, fazer diferença entre um e outro, distinção de U e V, de vogal, do I consonantal, o J, né, que criaram. Só que era iota ainda, porque tinha som de I, mas era escrito como J, tá ok? E etc. Assim sendo, nas transliterações de palavras hebraicas, iniciadas com a consoante Iud, e da grega I, iota, precedendo uma vogal, ou seja, vindo depois de uma vogal, começou a ser usada a forma J. Então, nos nomes hebraicos, nas transliterações hebraicas, com Yud e com o grego iota, que é o I, né? Começou a ser usado a escrita do J, com som de I ainda, ok? Iota, com som de I. Mesmo sendo escrito a letra J, tinha som de I do mesmo jeito, naquela época. Na Idade Média,
em média uns 400 e pouco a 500 anos, com o nome de Iota. Continuou, Iota porque tinha som de I. Posteriormente, que foi mudado para J, nome derivado da vogal grega. Assim sendo, o nome Jesus era pronunciado como Iesus, antes, com o som do I, nosso I, da mesma forma como é pronunciado ainda hoje em alemão, como também era no português arcaico. Mas com o desenvolvimento e mudanças sofridas nos idiomas ocidentais, o J, o iota, quero dizer, o iota, que continuou com som de I, passou a ser pronunciado J. Agora sim, mudaram para J, com som de G. Foi mudado, ó. Como está constando aqui, mas com o desenvolvimento e mudanças sofridos nos idiomas ocidentais, o iota, que era escrito como J, mas continuava tendo som de I e era chamado de iota, passou a ser pronunciado J, com o som de G, J, G, como J, G. Em português, francês, ou seja, Jesus Christ, em inglês, Jesus. Essa foi a criação da letra J e do som de J, que tem apenas, o som de J tem apenas uns 400 e pouco a 500 anos, e a letra, a escrita do J, tem esse período também, e inicialmente era escrito como J, mas continuava com som de I, tá? Como a gente viu. E só depois foi mudado o som também, para o som de J. Então, tanto o som quanto a escrita do J não existiam. Então, o nome Jesus, tanto o som de G, Jesus, G, né? Tanto o som de G, Jesus, como a escrita do J não existiam até a Idade Média. A partir da Idade Média, que foi criado. Então, esse nome aqui não tem nada a ver com o Messias que veio há 2000 anos atrás, o verdadeiro, o nome verdadeiro do Messias, Yahusha. Não existia nem o som, nem a escrita. O J e o som do J não existiam. Aí a gente viu Jesua, né? A gente pode ver aqui, ó, no Google, a gente coloca Yeshua. Vou colocar aqui, ó, Yeshua, Wikipedia. A gente clica nesse link. Eu vou dar o zoom aqui. Não, 275. Yeshua, Wikipedia. A gente pode ver aqui, ó, o nome hebraico Yeshua, como a gente viu, é uma forma abreviada de Yehoshua. Aí a escrita aqui, ó, que eu falei, ó, Yahusha, que foi aportuguesado, essa escrita, né, como Yehoshua foi aportuguesada para Josué. Yehoshua foi aportuguesado para Josué, como eu disse. Mas quando eles falam de Josué, como eu falei, a escrita é Yahusha, é Shá, não é Shua, como a gente pode ver, que é o nome do Messias. Como está constando aqui, e é o nome de Yahusha, que está Jesus, é o nome de Yahusha em hebraico, que é o nome correto e o nome verdadeiro do Messias. Na Bíblia hebraica, a ortografia Yeshua aparece uma vez nos tempos de Davi, como Jesua, um sacerdote, e uma vez no tempo do rei Ezequias, Jesua. Também, ó, Jesua. Na própria Wikipédia, o nome Yeshua aparece a transliteração correta, que não é Jesus, é Jesua. Transliteração correta, aportuguesada que eu digo. Transliteração correta era para ser transliterada apenas as letras, e era Yahshua, e não Yeshua, né, como a gente viu. Um dos servos de Coré, mas tornou-se bastante comum no período de Esdras e Neemias, referindo-se a alguns personagens traduzidos por Jesua. Cerca de 27 referências. Etimologia.
Tem também o nome Yeshua com um H no final. Esse rei aqui, ó. Esse nome Yeshua, a transliteração aportuguesada dele é Jesua com acento no A. Ficaria assim, ó, no caso. Aqui está Jesua porque é Yeshua, né? Aí se fosse Yeshua com H, aqui, ó, com H no final, transliteração aportuguesada ficaria Jesua com um acento no A. A única diferença, uma mesma transliteração corrompida, né? Porque era para transliterar apenas a letra e Yeshua, as letras, né, do nome, eles transliteraram o som e alteraram de I para J. Você pode usar no hebraico tanto o Y quanto o I, tá? Dá no mesmo, no hebraico. Então eles fizeram isso e de qualquer forma nenhum nome da Jesus, da Jesua ou Jesua com acento na versão ainda errado, na versão aportuguesada dos nomes, e Josué. Então, ok? Nenhum da Jesus, como a gente viu, Jesus é um nome totalmente criado pelo homem, ainda é a versão Yeshua traduzida para o grego. Ficou totalmente caracterizado desse nome Yeshua, não tem nada a ver com o nome do Messias, é um nome totalmente criado pelo homem. O J, como a gente viu, começou a ser usado na Idade Média, a letra, a escrita, ou seja, tem em média 400 a 500 anos, e o som de J também, e o nome também, a raiz do nome Jesus não é Yeshua. A raiz do nome Jesua é Yeshua. O nome Jesua é a versão transliterada de forma corrompida, né? Que o J não existia, como eu disse, e ainda aqui é que está constando, e não é o nome Yeshua, é Yashua, na verdade, né? Seria alguma coisa assim como Jazua, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma é para transliterar as letras. Mas Yeshua, como a gente viu, Yeshua é Jesua, e Jesua com acento se tiver o H no final de Yeshua. Esse nome não é o nome do Salvador e nem Josué foi chamado por esse nome, tá, ok? Como a gente viu. Então, mas aí a gente se pergunta no caso, como que substituíram um nome verdadeiro por um nome falso, um nome criado pelos homens, uma tradição humana? Foi da seguinte forma, ó, se a gente desce a barra aqui, ó, a gente pode ver que na cópia da Septuaginta, escrita em grego, como está constando aqui, ó, com os nomes de Deus em hebraico, ou seja, a cópia da escritura antiga continha os nomes hebraicos originais. Mesmo a cópia sendo em grego, ou seja, a escrita aqui, ó, tá vendo, ó, em grego. Mesmo a cópia sendo em grego, ela permanecia com os nomes hebraicos originais. Só que ao passar do tempo, os nomes originais foram sendo substituídos, como a gente pode ver aqui, ó. A gente vai colocar aqui no Google, a gente vai colocar aqui, ó, manuscritos originais do Novo Testamento. Wikipédia, né? Aqui na Wikipédia, manuscrito bíblico. A gente desce um pouco na barra de rolamento. A gente chega aqui, manuscritos do Novo Testamento. A gente começa aqui, ó. O Novo Testamento foi melhor preservado em manuscritos do que qualquer outro livro antigo. Esses manuscritos, em sua maioria, são cópias de outras cópias. Então, a gente não tem os escritos originais do Novo Testamento. E são cópias de cópias. Porém, ao longo do tempo,
quando eles foram fazendo essas cópias, os nomes foram sendo alterados. Durante esse processo, eles foram colocando no lugar dos nomes, no processo dessas cópias, né? Eles foram colocando os nomes de acordo com o idioma deles. No caso, o grego, o latim. Eles foram substituindo os nomes verdadeiros, como ocorreu com o nome que a gente mencionou, o nome Jesus, que é uma criação humana, veio de tradições humanas, e nesse processo de cópias, deles copiarem, os originais, os nomes originais se perderam. Se pudessem ser comparados, como está constando aqui, ó, se pudessem ser comparados aos escritos originais, a gente veria, olha, eles pronunciavam o nome, eles sabiam o nome. Só que no lugar do escrito do nome verdadeiro, está escrito em grego, está escrito em latim, porque é cópia da cópia, foi se perdendo ao longo do tempo. Porém, a gente tem, o Criador deixou uma comprovação e várias outras, mas eu vou mostrar uma delas, que os nomes foram mantidos, mesmo nas cópias. Algumas não permaneceram com o nome, né? Foi alterado, e se tornou Iesus, se tornou Iesos, e foi escrito em grego também, ou seja, trocaram o nome hebraico original pelo nome grego, mas também permaneceu cópias antigas, né, dos originais, assim como as demais, que é a gente fala original, mas são as cópias, permaneceu essas cópias aqui, ó. E uma delas é uma cópia da Septuaginta, que eu vou mostrar aqui, ó, quer ver? Eu vou abrir aqui do lado. Septuaginta, entre outras, mas eu vou mostrar a Septuaginta. Septuaginta Wikipedia. Clique em Enter. Aí a gente clica aqui no primeiro link. Está constando aqui, ó, Septuaginta. Aí a gente pode ver aqui na imagem da Septuaginta. Aqui. Essa imagem. Aqui, ó, está o escrito do tetagrama, YHWH, o nome. Eu passei aqui para o PowerPoint. Está constando aqui, ó, cópia da Septuaginta escrita em grego com os nomes de Deus em hebraico. Ou seja, a cópia, todos os originais que eles falam aqui, esse é o texto original. São cópias dos originais, mas que ao longo do tempo foram alterando os nomes, de acordo com os idiomas deles, como a gente viu. Mas a gente pode ver que na própria Septuaginta manteve o nome hebraico do Criador. Aqui, ó. Como a gente pode ver que até antes do Messias, quando eles já escreviam em grego, eles mantinham o nome hebraico. Então a gente tem aqui na Septuaginta o nome hebraico, mesmo ela sendo escrita em grego, tá ok? Então permanecia os nomes hebraicos e a pronúncia do nome hebraico, mesmo a escrita sendo em grego. Por quê? O nome do Criador, a gente vê, né, a importância do nome do Criador de Gênesis a Apocalipse. E no nome do Filho contém o nome do Pai. Mesmo sendo escrito em grego, permanecia com os nomes hebraicos. E os discípulos, o Messias mandou: ide por todo mundo pregar o Evangelho. E o Messias mandou levar o nome verdadeiro dele a todos os povos da terra. Mas nessas cópias que foram feitas dos originais, os nomes hebraicos verdadeiros foram se perdendo e as pessoas, ao longo do tempo, foram acrescentando nomes adaptados, alterados. Jesus é um nome criado pelos homens, totalmente criado, não tem nada a ver com o nome original, tá ok? Então, continuando aqui, ó, os nomes em hebraico permaneceram, mas com o passar do tempo, os nomes originais foram descartados e substituídos por nomes criados, como o nome Jesus, que a gente acabou de ver. Continuando, né? Não foram os discípulos que alteraram os nomes. Pelo contrário, os escritos originais continham os nomes originais. Porque para os judeus,
os nomes têm uma importância extrema e não podiam ser adulterados, além de os discípulos terem sido orientados pelo próprio Messias a levar o nome dele, o nome verdadeiro, original e único para todas as nações. Então, esse foi o processo de alteração e adulteração dos nomes verdadeiros. Aí, descendo aqui, ó, atualmente, na maioria das vezes, nomes próprios não são adaptados a outros idiomas, a não ser que haja dificuldade na pronúncia, o que chamamos de transliteração. A exemplo dos nomes de jogadores de futebol, políticos e artistas, e etc. Mas durante as reformas que ocorreram nesses idiomas, definiram que os nomes sagrados e mesmo os nomes não sagrados, mas que fazem parte de um contexto religioso, ao serem introduzidos em outra cultura, em outras culturas, fazendo parte da mesma, deveriam ser adaptados, ou seja, corrompidos. Então, com essa reforma que eles fizeram, eles definiram, como está constando aqui, ó, que nomes sagrados e nomes com algum contexto religioso, ao serem introduzidos em outras culturas, fazendo parte da mesma, deveriam ser adaptados, ou seja, alterados, corrompidos. Por isso que o nome original se perdeu nesse processo. Por quê? Eles foram alterando, chegando ao ponto de criar esse nome Jesus. E também por isso que o nome do Pai foi corrompido também, como a gente viu. Foram várias cópias, o nome foi se perdendo num processo. E aí ocorreu isso. Com essas reformas, eles definiram que os nomes sagrados deveriam ser introduzidos em outras culturas fazendo parte da mesma. Ou seja, descaracterizando totalmente, chegando ao ponto de criarem nomes falsos, como se fosse o nome verdadeiro. Tá ok? Não existia a letra J, como a gente viu, nem o som de J. O nome Yeshua, a forma aportuguesada do nome Yeshua não é Jesus, é Jesua, como a gente viu. E mesmo assim está incorreto, como eu expliquei, mas nunca foi Jesus. E Yeshua não é a raiz do nome Jesus. O nome Jesus é um nome totalmente criado pelo homem, e não no hebraico, não tem nada a ver com o hebraico, não tem nada a ver com o nome Yeshua, ou no caso Yahshua, que é a forma correta do nome Yeshua, no hebraico arcaico, tá ok? Então é um nome totalmente criado, totalmente falso, não é o nome verdadeiro do Messias, é uma tradição humana que foi passada de geração após geração. Para você ter uma ideia, igual essa reforma aqui, ó, que os nomes sagrados sofreram alterações quando foram introduzidos em outras culturas, a gente tem como exemplo o nome Tiago aqui e James. Tiago, nos Estados Unidos, é James. Então, olha o que eles fizeram com os nomes. Eles